TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é sexta-feira, dia 13 de junho, e você vai ver a seguir. Postes pegando fogo expõem falhas graves na rede elétrica de Petrópolis. Polícia Civil prende homem com arquivos de pornografia infantil em Petrópolis. Polícia Rodoviária Federal encontra em Petrópolis caminhão que tinha sido roubado na Baixada Fluminense. Polícia Civil realiza operação contra autores de torturas em Teresópolis. O Ministério Público do Rio de Janeiro realiza capacitação de agentes públicos da região serrana para combate a desmatamentos e prevenção de incêndios. Acidente com avião deixa centenas de mortes e dezenas de feridos na Índia. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Nos últimos 2 meses, ao menos 3 postes de energia pegaram fogo na região de Itaipava, distrito de Petrópolis, chamando a atenção para o estado crítico da rede elétrica e também de telecomunicações aqui da cidade. Os incêndios ocorreram em plena luz do dia, em pontos movimentados da estrada União Indústria, gerando risco de acidentes e travando o trânsito em uma das principais vias da região. As reclamações contra a Enel se intensificaram também no cenário político. Na terça-feira, o vereador Júnior Coruja e o prefeito Ingo Rames participaram de uma audiência pública em Brasília para cobrar melhorias nos serviços prestados pela concessionária Enel. A audiência foi convocada pelo deputado federal Hugo Leal para tratar da má qualidade dos serviços prestados pela concessionária. Há mais de 100 mil ações que estão na justiça também, de pessoas que perderam muitos dos bens, perderam muitos dos seus investimentos. É isso que nós queremos saber. Não queremos saber o que nós vamos fazer de perspectiva, qual é a expectativa. Nós queremos saber como é que fica esse passado, como é que fica a relação que ela deixou de investir durante 5 anos consecutivos. Em entrevista ao Correio Petropolitano Debate no dia 6 de junho, dias antes da audiência em Brasília, o deputado contou que o contrato da Enel se encerra no ano que vem. E por isso, ele destacou a importância de os serviços serem resolvidos de forma imediata, ressaltando também que a população pode ajudar. A concessão dela vence em novembro do ano que vem, de 26, e ao vencer a concessão, ela vai passar por esses critérios, esses filtros na agência. Então, a nossa intenção, quando nós trazemos a audiência pública, é para que as pessoas, que cada vez mais a população possa participar e possa levar também o seu reclame, a sua manifestação. Segundo o deputado, a Enel é líder no número de ações nos PROCONs no estado. Por isso, a concessionária não teria condições de continuar prestando o serviço após o período de concessão. A gente quer traduzir isso em números e mostrar para a ANEEL que a gente não vê condições de fazer a prorrogação nesses termos que estão hoje. Não adianta falar que agora ela está maravilhosa. Ótimo, que continue assim até final de 2026. Durante a audiência em Brasília, o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, criticou a dificuldade da concessionária em realizar serviços básicos, como a poda de árvores que ameaçam a rede elétrica, o que contribui para a precariedade no fornecimento de energia. A poda com a limpeza dos postes, consequentemente, vai diminuir os incêndios e a interferência nos fios que causa a queda de energia. Então eu queria ressaltar isso aqui, para que a empresa possa fazer investimento nessa área também. Enquanto isso, a Câmara Municipal de Petrópolis aprovou uma nova lei de autoria do vereador Marquinhos Almeida, que amplia a responsabilidade das empresas que utilizam postes para fiação aérea, como operadoras de internet, telefonia e TV a cabo.
A nova versão da lei determina que os fios danificados, fora de uso ou mal conservados, sejam removidos pelas empresas responsáveis. Além disso, as empresas devem manter um alinhamento correto dos cabos. Em caso de risco iminente, o prazo de correção será de até 24 horas. O novo texto deixa claro ainda que os custos para a manutenção, retirada e alinhamento da fiação devem ser arcados exclusivamente pelas empresas responsáveis, sendo expressamente proibida a cobrança de qualquer valor adicional aos consumidores. Em resposta à audiência em Brasília, a Enel Distribuição Rio informou que, nos últimos anos, tem realizado investimentos e alcançado melhorias significativas nos indicadores de qualidade, cumprindo com as metas estabelecidas pela agência reguladora, a ANEEL. Além disso, de acordo com a empresa, entre 2020 e 2024, reduziu em 29% a quantidade média das interrupções de energia e em 19% a duração média das interrupções. E nessa semana a gente já falou sobre esse assunto, explicando que a UNITA, que é a Associação Unidos por Itaipava, oficiou a Enel também nesta semana sobre a importância da revisão da fiação na região de Itaipava, exatamente por conta desses 3 incêndios que aconteceram nos últimos 2 meses no mesmo trecho ali da estrada União Indústria. Então é importantíssimo que essa revisão aconteça logo, antes que mais acidentes voltem a acontecer e que seja um estrago cada vez maior, né? Mas a Enel também enviou uma nota à nossa equipe e informou que, de acordo com o laudo pericial da ocorrência que foi registrada no dia 20 de maio na estrada União Indústria, os fios de telecomunicações pegaram fogo e atingiram a rede da Enel. Além disso, a concessionária também informou que tem ampliado as notificações às operadoras de telecomunicações para que utilizem os postes de forma adequada e em conformidade com as normas técnicas vigentes. Mas, como a gente já disse aqui antes, é de responsabilidade da Enel e da ANEEL que seja feita a revisão dessa fiação. E bom, gente, policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher de Duque de Caxias prenderam nesta quinta-feira um homem de 66 anos que armazenava mais de 5.000 arquivos de pornografia infantil. Ele foi localizado no centro aqui da cidade de Petrópolis. Quem traz mais informações sobre este assunto pra gente agora é Mariana Braga. De acordo com as investigações, o homem obtinha o material pela internet e arquivava em dispositivos eletrônicos. Por meio de rastreamento virtual, os agentes conseguiram chegar aos arquivos que continham imagens de abusos contra crianças e adolescentes. A partir das informações obtidas, os agentes iniciaram diligências para cumprir um mandado de busca e apreensão na casa do autor. Segundo os policiais, o material foi encontrado em um computador e um celular. O homem foi preso em flagrante no centro de Petrópolis por posse de pornografia infantil. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Mari, muito obrigada pelas informações. E também aqui em Petrópolis, a Polícia Rodoviária Federal recuperou na madrugada de quinta-feira, na BR-040, um caminhão que tinha sido roubado na Baixada Fluminense. Quem vai trazer mais informações é o repórter Francisco Schermon. Uma equipe da PRF realizava uma ação fiscalizatória na BR-040, em Petrópolis, quando abordou o motorista de um caminhão. Aos agentes, o condutor disse que o veículo pertencia a uma empresa e que ele tinha sido contratado para fazer o transporte do caminhão, de Duque de Caxias até Juiz de Fora. Mas ao puxarem os dados do veículo, os policiais descobriram que se tratava de um caminhão que havia sido roubado no dia 10 de junho em Nova Iguaçu. Diante disso, o condutor foi detido por suspeita de receptação e encaminhado para a delegacia de Petrópolis. Francisco Schermon, para a TV Correio da Manhã. Francisco, muito obrigada por suas informações. Bom, já em Teresópolis, policiais civis da Delegacia de Polícia, em conjunto com policiais militares, realizaram a Operação Canadian na quinta-feira, que mira criminosos que torturam moradores da comunidade das Paineiras, na cidade de Teresópolis. Essa ação começou depois da investigação de um homicídio ocorrido em abril deste ano na localidade. Até o momento, 2 pessoas foram detidas. Quem vai trazer mais informações sobre este assunto é Mariana Braga. Segundo as investigações da Operação Canadian, realizada nesta quinta-feira em Teresópolis, uma pessoa foi torturada depois de achar um celular na rua e querer entregar ao proprietário, enquanto os criminosos queriam ficar com o telefone. Na época, a vítima parou em um bar da comunidade e comentou que o proprietário do aparelho estava mandando mensagem e ele tinha a intenção de devolver. Os autores, contudo, queriam quebrar o telefone e, diante da resistência da vítima, começaram a torturá-lo.
Segundo os agentes, as agressões foram brutais a ponto da vítima ficar desacordada. 2 dias depois, ela morreu. Os criminosos ainda roubaram o dinheiro que estava com a vítima, que tinha acabado de receber o salário. As investigações apontaram ainda que os torturadores tentaram se justificar para a família do agredido e disseram que ele teria roubado um telefone na comunidade. A operação desta quinta-feira visa prender esses criminosos que impõem o terror nos moradores da comunidade. Além disso, os agentes cumprem mandatos de prisão e busca e apreensão contra menores infratores. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Mari, muito obrigada pelas informações. Bom, gente, olha só, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva do Meio Ambiente e do Urbanismo do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro realizou nesta semana uma nova capacitação de servidores públicos nos programas Fumaça Zero e Olho no Verde, dessa vez aqui no município de Petrópolis. Foram capacitados agentes das Secretarias de Meio Ambiente e Defesa Civil dos municípios de Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto. No último dia 30 de abril, a capacitação foi realizada junto a servidores dos municípios de Cabo Frio, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Araruama, Saquarema, Iguaba, São Pedro da Aldeia e Silva Jardim. Os programas são mantidos pelo Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, e pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, com o objetivo de integrar ações de educação e fiscalização ambiental e combater o desmatamento. A Operação Fumaça Zero e a importância da participação municipal na prevenção a incêndios foram abordadas pela palestrante Natália Gomes, da Diretoria de Pós-Licença do INEA. A Operação Fumaça Zero ocorre anualmente desde 2020, com o objetivo de integrar ações de educação e fiscalização ambiental, visando aumentar a conscientização da população e capacitar os agentes públicos na prevenção a queimadas e incêndios florestais no estado do Rio de Janeiro. No âmbito da operação, são realizadas fiscalizações conjuntas com órgãos municipais e agentes estaduais de segurança pública, em especial a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Essas ações são concentradas em áreas com histórico recorrente de incêndios florestais e unidades de conservação, além da emissão em massa de notificações preventivas de incêndios florestais. Já o programa Olho no Verde foi apresentado pelo servidor da Coordenadoria de Gestão do Território da SEAS, Lucas Honório, que falou também sobre o processo de adesão à rede Parceiro Olho no Verde. Este programa, iniciado em 2016, visa a implementação de políticas públicas voltadas ao combate ao desmatamento por meio do monitoramento sistemático dos remanescentes florestais do Estado, através do uso de imagens de satélite, detectando automaticamente alertas de desmatamento de forma estratégica e inteligente. Gente, agora uma notícia que infelizmente ganhou o mundo. Um avião com 242 pessoas a bordo caiu nesta quinta-feira na Índia. Mais de 290 mortes já foram confirmadas. Vamos até o Rio de Janeiro, que o repórter Rafael Lima vai trazer mais informações. É isso mesmo. Hoje foi mais um dia triste, mais um dia de luto para a aviação mundial. Até o momento já foram confirmadas 290 mortes. Lembrando que este dado foi divulgado pela agência Reuters e até o momento o número não foi confirmado oficialmente pelas autoridades locais. O avião, modelo Boeing 7878 da Air India, com 242 pessoas a bordo, caiu minutos depois de ter decolado do aeroporto de Ahmedabad, na Índia, e tinha como destino Londres. O total de mortes inclui os tripulantes e as pessoas que estavam no prédio em que o avião colidiu. O local era usado como se fosse um alojamento para médicos ao lado de um hospital civil da cidade. De acordo com as informações, cerca de 50 estudantes estavam no local no momento da queda da aeronave. O acidente ocorreu por volta das 13h38 no horário local, 5h08 no horário de Brasília. As imagens nas redes sociais mostraram destroços em chamas e uma densa fumaça preta. Apesar da tragédia, algo impressionante aconteceu. Um homem britânico que estava a bordo da aeronave conseguiu sobreviver à queda. O ministro do Interior da Índia confirmou que ele foi resgatado com vida, teve ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital. A causa exata do acidente será investigada pelas autoridades. Rafael Lima, para a TV Correio da Manhã. É uma verdadeira tragédia. Rafa, muito obrigada por suas informações. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Veículo com mais de 200 quilos de maconha é interceptado pela PRF em Petrópolis. Polícia Civil encontra a plantação de drogas avaliada em mais de R$50 mil em Nova Friburgo.
Petrópolis registra aumento dos casos de internações por gripe. Mutirão da Saúde atende a população de Petrópolis até o dia 15 de junho, em Itaipava. Inscrições para o Enem 2025 terminam nesta sexta-feira. Mais de 5.300.000 pessoas já se inscreveram no Enem deste ano. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Um veículo com um carregamento de mais de 200 quilos de droga foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal na noite desta quinta-feira, na BR-040, aqui na cidade de Petrópolis. Olha só. Por volta das 8 horas da noite, policiais rodoviários federais do Grupo de Patrulhamento Tático faziam uma fiscalização estática no quilômetro 56 da pista sentido Juiz de Fora, quando deram ordem de parada a um veículo de passeio. Os agentes sentiram um odor forte de erva no interior do carro e realizaram uma busca minuciosa. A droga estava dentro de sacos de lixo expostas no banco traseiro e no porta-malas. Ao todo, foram contabilizados 215 quilos de maconha fracionada em barras. O condutor não deu informações acerca da origem e destino do entorpecente. A ocorrência foi encaminhada para a 106ª Delegacia de Polícia em Petrópolis. E em uma ação conjunta entre as polícias civil e militar, os agentes encontraram uma plantação de maconha na região de Gaudinópolis, em Nova Friburgo. Foram apreendidos cerca de R$50 mil em materiais entorpecentes, além de maquinário para cultivo e indolação das drogas. Quem traz mais informações sobre este assunto para a gente agora é Ana Beatriz Tomás. Durante a ação, os agentes encontraram 1 quilo de skunk, cerca de 500 pés de maconha, óleo extraído das plantas, haxixe e balas em formato de coração produzidas com entorpecente. As estufas e plantações possuíam um sofisticado sistema de iluminação para o crescimento mais rápido das plantas. Ainda segundo as investigações, o homem responsável pelo local era líder de um grupo religioso na região e se valia do cargo para atrair clientes. Tanto ele quanto uma mulher foram indiciados por tráfico de drogas, associação para o tráfico, tentativa de homicídio, dano ao meio ambiente e crime de poluição. Os acusados e os materiais foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Nova Friburgo. Ana Beatriz Tomás, para a TV Correio da Manhã.
Ana, muito obrigada pelas informações. Bom, e agora falando em saúde, entre janeiro e junho deste ano, a Secretaria Municipal de Saúde já registrou 191 internações por síndrome respiratória aguda grave na rede pública de Petrópolis, ou seja, 100 a mais do que o mesmo período de 2024. O município contabilizou até agora 4 óbitos. O aumento dos números de casos de gripe vem sendo registrado em todo o estado e idosos e crianças são os mais afetados. Segundo o governo do estado, a estimativa é de que as internações no início de junho já sejam o dobro da média histórica de 10 anos. Além disso, vem sendo verificado um aumento de casos com necessidade de internações, especialmente entre crianças de até 5 anos de idade. O vírus sincicial respiratório é o mais identificado até agora, mas a influenza A, do subtipo H1N1, vem crescendo entre os idosos desde abril, sendo responsável pelo aumento de óbitos. Segundo o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, foram 1.243 internações em todo o estado somente na primeira semana de junho. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, esse número é mais que o dobro do máximo esperado nos últimos 10 anos. Com o avanço do vírus da gripe, a estratégia dos órgãos de saúde é reforçar junto à população a importância da imunização. O estado informou que apenas 21% do público prioritário foi vacinado até agora, o que representa uma baixa adesão à vacina. Em Petrópolis, até o último balanço da Secretaria de Saúde, foram aplicadas 66.907 doses da vacina contra a gripe influenza. Este ano, ainda segundo o órgão, a vacina entrou para o calendário nacional de vacinação e ficará disponível nos 36 postos de vacinação até dezembro. Além disso, para evitar a superlotação das unidades de pronto atendimento, a Prefeitura está direcionando os pacientes adultos com sintomas de gripe para as unidades básicas de saúde do Quitandinha, Retiro, Alto Independência, Itaipava e Araras. Os pacientes mais graves serão encaminhados para as unidades de pronto atendimento do Centro, Cascatinha e Itaipava. E ainda falando sobre saúde aqui em Petrópolis, a Carreta da Saúde, no Parque Municipal Prefeito Paulo Ratz, em Itaipava, segue atendendo pacientes que precisam de exames de ultrassonografia. Esses atendimentos vão até domingo, dia 15 de junho. E quem traz mais informações sobre este assunto é o repórter Francisco Schermon. O Mutirão da Saúde, que possibilitou a realização de 3.717 exames desde o início do ano, retornou e segue até este domingo, dia 15 de junho. Na Carreta da Saúde, são realizados exames de ultrassonografia nas modalidades de tireoide, mama, abdômen total e transvaginal. Foram abertas 800 vagas por dia e o atendimento vai das 8 da manhã até as 6 da tarde. Os pacientes estão sendo convocados pelo setor de regulação da Secretaria da Saúde por meio de mensagens no celular. A Secretaria reforça para que a população fique atenta à convocação. Os exames são gratuitos e não há solicitação de pagamentos ou documentos por meio das mensagens de convocação. A unidade móvel conta com uma equipe de 11 funcionários, com médicos, atendentes e técnicos de enfermagem. Logo após realizar os procedimentos, o paciente pode retirar o laudo em até 30 minutos. Francisco Schermon, para a TV Correio da Manhã. Francisco, obrigada pelas informações. E já que a gente ainda está falando em saúde aqui em Petrópolis, a Prefeitura informou hoje que o número de telefone do Hospital Alcides Carneiro foi alterado devido à instabilidade na linha antiga, conforme foi comunicado pela operadora de telefonia. Então, o número antigo faz parte de uma rede analógica e a operadora ainda não confirmou se vai ser possível mantê-lo. E por isso, a partir de agora, o novo número de contato do Hospital Alcides Carneiro é DDD 24 20 30 10 05. Então, repetindo, DDD 24 20 30 10 05. E, gente, olha só, as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, deste ano, se encerram às 11 horas da noite e 59 minutos de hoje, sexta-feira, dia 13 de junho. O prazo, que terminaria no dia 6 de junho, foi prorrogado em uma semana pelo Ministério da Educação. Além disso, a nova data limite é válida também para as pessoas interessadas em solicitar atendimento especializado no Enem e para solicitar um tratamento pelo nome social. Todos os interessados em fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, desse ano, devem se inscrever exclusivamente na página do participante no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Com a prorrogação do período de inscrições, o pagamento da taxa poderá ser feito até a próxima quarta-feira, dia 18 de junho, para garantir a participação no exame.
Os participantes que tiveram os pedidos de isenção da taxa de inscrição e as justificativas de ausência em 2024 aprovados pelo INEP também precisam se inscrever no exame. Os estudantes do terceiro ano do ensino médio em escola pública, mesmo com a inscrição pré-preenchida automaticamente pela primeira vez, precisam atualizar os dados solicitados e confirmar a inscrição para garantir a participação nesta edição. Esses candidatos, inclusive, não pagarão a taxa de inscrição. Em 2025, a prova voltará a ser uma opção para quem quer obter o certificado de conclusão do ensino médio ou a declaração parcial de proficiência. A taxa de inscrição deve ser paga até a próxima quarta-feira, tanto pelos candidatos não isentos, como pelos candidatos que tiveram a solicitação de isenção da taxa de inscrição reprovada pelo INEP ou que a justificativa de ausência nas provas de 2024 não foi aceita pelo órgão. O boleto da Guia de Recolhimento da União, no valor de R$ 85,00, ficará disponível na tela inicial da página do participante após finalizar o processo de inscrição. Os dias de aplicação das provas do Enem 2025 em todos os estados e no Distrito Federal não mudaram. Permanecem em 9 e 16 de novembro. E ainda falando sobre o Enem, já havia sido registrado 5.345.070 inscrições em todo o Brasil até as 2h30 da tarde desta quinta-feira. E desse total, quase 3 milhões são isentos e 2.387.000 são pessoas pagantes. O número parcial de inscritos em 2025 supera o de 2024, quando 4.325.960 pessoas se candidataram ao exame. Até o momento, o total de inscritos é o maior desde 2020, quando o INEP registrou 5.783.357 candidatos. Após a pandemia de Covid-19, o número de interessados em fazer o Enem caiu nas edições de 2021 e 2022 e só voltou a crescer no ano de 2023. O número recorde de inscritos em uma edição do Enem foi em 2014, quando mais de 8.722.000 estudantes se alistaram para a prova. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, vinculado ao Ministério da Educação. A autarquia é a responsável por todas as etapas do exame. As inscrições para o Enem se encerram nesta sexta-feira, às 11h59 da noite. O prazo, que terminaria no dia 6 de junho, foi ampliado em uma semana pelo Ministério da Educação. A nova data limite é válida também para as pessoas interessadas em solicitar atendimento especializado no Enem e para aquelas que querem solicitar tratamento pelo nome social. Todos que desejam fazer o Enem 2025 devem realizar a inscrição pela página do participante, inclusive os isentos da taxa de inscrição. Os estudantes do terceiro ano do ensino médio em escola pública, mesmo com a sua inscrição pré-preenchida automaticamente, pela primeira vez, precisam atualizar os dados solicitados e confirmar a inscrição para garantir a participação nesta edição. Em 2025, o Enem volta a ser uma opção para quem quer obter o certificado de conclusão do ensino médio ou a declaração parcial de proficiência. Para esta finalidade, podem se inscrever os candidatos com mais de 18 anos que não terminaram essa etapa dos estudos e que alcançarem em cada área do conhecimento da prova a pontuação mínima, que é igual ou maior a 450 pontos, e tirarem nota de menos 500 pontos na prova de redação. Então, lembrando que as inscrições vão até às 11h59 da noite de hoje, as inscrições para o Enem. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Justiça bloqueia 2 bilhões e 800 milhões de reais de envolvidos em descontos ilegais do INSS. Dia dos Namorados pode ter movimentado mais de 324 milhões de reais na economia do Rio. Nova medida provisória deve reforçar a arrecadação em 10 bilhões e meio de reais neste ano. 6 em cada 10 apostadores usaram bets ilegais neste ano. Prefeitura de Petrópolis monta tendas para ampliar capacidade de atendimento no nicho. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E, gente, olha só, a Advocacia Geral da União informou que a Justiça Federal em Brasília bloqueou mais de 2 bilhões e 800 milhões de reais em bens de entidades, empresas e investigados envolvidos nas fraudes, em descontos irregulares nos benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. De acordo com a AGU, os bloqueios foram deferidos nas 15 ações protocoladas pelo órgão para garantir o ressarcimento dos beneficiários. Os valores bloqueados envolvem 12 entidades associativas e seus dirigentes, 6 empresas de consultoria, 2 escritórios de advocacia e 3 empresas. As fraudes são investigadas na Operação Sem Desconto da Polícia Federal, que apura um esquema nacional de descontos de mensalidades associativas não autorizadas entre os anos de 2019 e 2024. As ações judiciais fazem parte do trabalho do grupo especial montado pela AGU para buscar a recuperação do dinheiro descontado irregularmente dos aposentados. Mais cedo, a AGU pediu ao Supremo Tribunal Federal autorização para que o governo federal abra crédito extraordinário no orçamento para viabilizar o ressarcimento dos descontos irregulares. O órgão também quer que os valores que serão usados na devolução não entrem no teto de gastos da União para os anos de 2025 e 2026. E, gente, olha só, o Dia dos Namorados foi ontem e a expectativa é que esse dia tenha movimentado 324 milhões e 800 mil reais na economia do Rio de Janeiro, segundo uma pesquisa do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises, que foi realizada com consumidores na região metropolitana. Se confirmada, essa previsão fica 18,6% acima da movimentação financeira total da data comemorativa no ano passado, que foi de 273 milhões e 700 mil reais. De acordo com o IFEC-RJ, o gasto médio com a compra de presentes foi de R$ 190,80, também acima do gasto médio do ano passado, que ficou em R$ 166 reais. O estudo revela ainda que entre os presentes mais procurados neste ano, as roupas são as preferidas de 32,4% dos entrevistados, seguidas de perfumes e cosméticos e calçados, bolsas e acessórios. A pesquisa do IFEC-RJ mostra também que a maioria dos consumidores entrevistados disse que as compras seriam feitas em lojas físicas. Já 20,7% afirmaram que as compras foram virtuais, enquanto 6,6% disseram que as compras foram feitas em lojas físicas e virtuais. A secretária interina de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Fernanda Curdi, lembrou que, além do aspecto econômico, o Dia dos Namorados é a 6ª data comemorativa mais significativa para o varejo e representa uma oportunidade valiosa para o mercado de trabalho. Segundo ela, para atender a demanda aquecida, o varejo e setores correlatos frequentemente abrem vagas para vendedores, atendentes, estoquistas, entregadores e outros profissionais. Esta injeção de postos de trabalho, ainda que temporária, contribui para a redução do desemprego e oferece uma porta de entrada para muitos indivíduos no mercado formal, possibilitando a aquisição de experiência e também de renda. E ainda falando em economia, a medida provisória que pretende compensar a elevação do imposto sobre operações financeiras, o IOF,
deverá elevar a arrecadação federal em 10 bilhões e meio de reais neste ano e em 20 bilhões e 870 milhões de reais em 2026, segundo divulgou nesta quinta-feira a Receita Federal. Essa medida provisória foi publicada na noite de quarta-feira, junto de um novo decreto que revoga parte das mudanças no IOF. O Ministério da Fazenda não divulgou as estimativas de economia de despesa. Além de elevar alíquotas, a medida provisória trouxe mudanças nos programas Pede Meia, no Seguro Defeso e nas regras do Ateste Med, que é o atestado médico digital para pedidos de auxílios por incapacidade temporária do INSS. A pasta também não divulgou a nova estimativa de arrecadação com a desidratação parcial das medidas sobre o IOF. No dia 8 de junho, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que as mudanças reduziriam a arrecadação de 19 bilhões e 100 milhões de reais para algo em torno de 6 bilhões a 7 bilhões de reais neste ano. Apenas as mudanças nas compensações tributárias, na contribuição das BETs e na CSLL reforçarão os cofres federais ainda neste ano. Isso porque os tributos representam uma contribuição que obedecem ao prazo da noventena, com uma elevação valendo 90 dias após a publicação da lei. Os impostos obedecem ao princípio da anualidade, em que eventuais elevações só podem entrar em vigor no ano seguinte à lei ser publicada. Ponto que mais pretende elevar a arrecadação, os critérios mais rígidos para as compensações tributárias devem enfrentar resistências entre os parlamentares. Entre 2023 e no início de 2024, o governo tentou limitar o uso do mecanismo, mas o Congresso devolveu a medida provisória na época. E bom, olha só, 6 em cada 10 apostadores no Brasil usaram plataformas irregulares neste ano, segundo revelou a pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Locomotiva. A regulamentação do setor determina que apenas operadores licenciados podem atuar legalmente no país, com obrigações tributárias, normas operacionais e diversos mecanismos de proteção ao apostador. 61% dos entrevistados admitiram ter feito apostas em bets irregulares neste ano, muitas vezes sem consciência dos riscos envolvidos. A pesquisa foi feita em abril e maio com 2.000 apostadores adultos. 78% dos entrevistados consideraram difícil distinguir sites legais dos ilegais. 72% afirmam que nem sempre conseguem verificar a regularidade das plataformas. 46% já depositaram dinheiro em uma plataforma posteriormente identificada como falsa ou irregular. De acordo com o Instituto Locomotiva, as pessoas de menor renda e escolaridade são as mais atingidas porque desconhecem os mecanismos de proteção das plataformas regulamentadas. O Instituto Locomotiva observa que entre as táticas utilizadas por operadores ilegais estão o uso de nomes semelhantes aos de marcas legalizadas, mudanças frequentes de domínio e publicidade desregulada por meio de influenciadores digitais com promessas enganosas de lucro fácil. Os dados também mostram que 87% dos apostadores defendem que o poder público atue de forma incisiva contra plataformas de apostas irregulares. A pesquisa serviu de base para o estudo Fora do Radar, Dimensionamento e Impactos Socioeconômicos do Mercado Ilegal de Apostas no Brasil, elaborado pela LCA Consultores e apoiado pelo Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. O levantamento estima que de 41% a 51% do mercado brasileiro de apostas online ainda estejam na ilegalidade, com um impacto fiscal entre 1 bilhão e 800 milhões de reais e 2 bilhões e 700 milhões de reais que deixaram de ser arrecadados em apenas 3 meses. O montante pode chegar ainda a 10 bilhões e 800 milhões de reais em um ano. E agora, mudando de assunto, esfriou muito aqui na região serrana e várias outras cidades do sudeste aqui do Brasil. E por isso, a Prefeitura de Petrópolis está ampliando temporariamente a capacidade de atendimento de pessoas em situação de rua no Núcleo de Integração Social, o NIS, do Alto da Serra. São 33 vagas a mais. Dessas, 15 foram abertas com remanejamento de espaços dentro do NIS. Outras 18 serão criadas com a montagem de tendas e teve início essa montagem na quinta-feira. Todas essas medidas foram adotadas pelo município em virtude do registro de frio intenso na cidade nos últimos dias. Quem traz mais informações sobre este assunto para a gente agora é Mariana Braga. Essas medidas são necessárias para acolher as pessoas em situação de rua e proteger do frio intenso que está fazendo em Petrópolis. Segundo informações da Prefeitura, antes dessas medidas, o Núcleo de Integração Social, o NIS, estava acolhendo 69 pessoas. A Secretaria de Assistência Social informou que remanejou os espaços e conseguiu abrigar mais 12 homens e 3 mulheres.
Na quinta, a Secretaria de Proteção e Defesa Civil iniciou a montagem de mais 3 tendas que vão permitir acolher outras 18 pessoas mais vulneráveis às temperaturas baixas. No NIS, essas pessoas podem jantar e dormir. Elas são acolhidas entre 8 horas da noite e 8 horas da manhã. E pela manhã, são encaminhadas para o Centro Pop, onde também recebem alimentação e podem tomar banho. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Mari, essa medida é importante porque realmente esfriou muito. Muito obrigada por suas informações. Mas falando em frio, nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí, porque daqui a pouquinho a gente volta com a agenda cultural e também a previsão do tempo para esse fim de semana. É já já! Festival Solstício do Som está no calendário municipal de eventos de Petrópolis, porém, segue sem apoio confirmado. A agenda cultural traz dicas do que fazer neste fim de semana. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras.
Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. E olha só, gente, a empresa de ônibus Turp Transporte está realizando nesta sexta-feira um balcão de empregos no terminal do centro de Petrópolis, atendendo presencialmente pessoas que estejam em busca de uma oportunidade de trabalho. Para concorrer, basta entregar os currículos das 9 horas da manhã ao meio-dia e logo agora na parte da tarde, de 1 hora até as 5 horas da tarde. Nesta etapa estão sendo ofertadas vagas para as funções de motorista, auxiliar de serviços gerais, eletricista, líder e auxiliar de manutenção, mecânico, borracheiro e auxiliar de tráfego. Equipes de recursos humanos vão estar na sala anexa ao terminal, próxima ao fraudário. Os requisitos básicos são escolaridade a partir do 5º ano do ensino fundamental, disponibilidade de horário e residir em Petrópolis. A Turp Transporte ainda disponibiliza vagas para pessoas com deficiência. Quem não conseguir levar o currículo à sala da empresa no Terminal Centro pode encaminhar em formato PDF para o e-mail vagas@turp.com.br. E a 30ª edição do Festival Solstício do Som foi incluída no calendário municipal de Petrópolis. Mas apesar disso, o evento, que comemora 15 anos de existência neste mês, segue sem apoio confirmado. A inclusão foi aprovada pela Câmara Municipal por meio de um projeto de lei que reconhece a relevância do festival para o cenário cultural da cidade. Nesta edição, o evento, que celebrará 15 anos de existência, vai enaltecer novamente a música autoral feita por petropolitanos, além de outras formas de expressão, como artes visuais, dança e literatura. A importância dele principal, com certeza, é estimular essa cadeia produtiva, da produção musical e artística, através da realização de um festival semestral gratuito, de acesso gratuito à população, presente, moradora, turística e tal, e dar oportunidade para que esses artistas então tenham um espaço para poder apresentar os seus trabalhos autorais. Criado em 2010, o evento é realizado 2 vezes ao ano. O evento promove a ocupação de espaços públicos no centro histórico com acesso gratuito à população. Além de incentivar a criação autoral, o Solstício do Som também estimula profissionais da cultura a promoverem iniciativas voltadas à produção artística própria no município. É um reconhecimento de que o festival ele acontece, então, sempre nos períodos do solstício de inverno e de verão, e que é importante a gente ter isso de forma oficial no calendário de eventos da cidade. Apesar do reconhecimento de ser incluído no calendário municipal, o evento segue sem apoio confirmado para que a 30ª edição, prevista para acontecer ainda neste mês de junho, possa ser devidamente viabilizada. Essa 30ª edição ainda não tem apoio confirmado, mas a gente está aqui lutando para conseguir entregar uma edição um pouco mais austera do que o planejado originalmente, mas a gente tem aí a intenção de realmente fechar um acordo com a Prefeitura Municipal de Petrópolis para poder ter uma estrutura mínima, para poder realizar aí 4 dias de festival agora, de 18 a 21 de junho. O Solstício do Som é um evento importantíssimo aqui, antigo em Petrópolis, já super tradicional, então por isso a importância do apoio. A gente espera muito que aconteça e que a gente ainda veja muitas edições do Solstício do Som. Mas falando em evento, hoje, gente, é sexta-feira e, claro, é dia de agenda cultural. Então vamos às dicas de programação para este fim de semana. Começamos agora a nossa agenda cultural e dessa vez eu trouxe para você que prefere curtir o Dia dos Namorados no fim de semana os melhores eventos que vão acontecer nos próximos dias nas nossas cidades de cobertura. E olha, os solteiros, lógico, também vão poder aproveitar a programação, viu? Olha só, em Petrópolis, o Arraiá Amor Perfeito começa esta semana, no Parque de Itaipava. Com muita música típica, comidas tradicionais e muita dança, o evento promete agitar a região serrana e espantar o frio que tem feito. A festa começa no dia 13, domingo, e vai até o dia 15. A entrada é gratuita.
Agora, para quem prefere um bom espetáculo, o Teatro Imperial está com ótimas atrações para este fim de semana. Na sexta-feira é dia de Antônio Tabet, com Peçanha Protocolo de Segurança. No sábado, Eliana Pittman traz muita música boa cantando Jorge Aragão. E domingo é dia de Lucas Toledo com o espetáculo Não Pisque, de ilusionismo. Tenho certeza que alguma das atrações despertou o seu interesse, então para garantir o seu ingresso, corre no site ingressodigital.com ou na bilheteria do teatro. E olha que bacana, em Teresópolis acontece nos dias 14 e 15 de junho o Olha Feira, no Parque Hermitage. A feira conta com parcerias incríveis, além de música ao vivo e recreação infantil. O evento começa a partir das 10 horas da manhã e vai até as 5 horas da tarde. Ainda falando de Teresópolis, o Sesc Bistrô, nesta sexta-feira, traz uma apresentação especial da banda Mother Mary, cantando e tocando os Beatles. A entrada é gratuita, mas os ingressos são limitados, viu? Então corre para não perder essa oportunidade. Já o Cinemax Mercado Estação, a estreia que abre a programação desta semana é o live action do sucesso Como Treinar Seu Dragão. E para garantir os ingressos e mais detalhes, é só acessar o site cinemax.com.br. Para finalizar a nossa agenda, no Texas, dia 13 é dia dos solteiros comemorarem. A casinha mais famosa de Petrópolis traz o evento Blackout Resenha dos Solteiros, com direito a pulseiras neon, tintas coloridas e muito mais. Dia 14 vai acontecer uma super roda de samba com palco 360. Então, para adquirir os ingressos, basta acessar o site simpla.com.br. Bem, a nossa agenda cultural fica por aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana. Tem muita programação boa, mas antes de se programar, é importante a gente saber como vai estar o clima. Por isso, vamos à previsão do tempo para este fim de semana nas cidades da nossa região de cobertura. Vocês viram aí na nossa agenda cultural que o Eric Portela trouxe ótimas informações e ótimas dicas de programação para esse fim de semana. E, gente, foi uma semana muito fria, não só aqui na região serrana. Então, claro, tem muita gente querendo saber aí como vai estar o fim de semana e por isso o Eric Portela já está aqui ao vivo com a gente para trazer essas informações. Então, Eric, boa tarde. Olha, uma semana muito fria. Hoje está muito frio, dá para ver que a gente aqui dentro do estúdio está todo encasacado. Como é que vai estar o fim de semana? Boa tarde, Rafa. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha só, Rafa, para esse fim de semana o frio vai permanecer, viu? Nós vamos colocar as cidades aqui no nosso telão para que vocês possam acompanhar. E olha só, em Nova Friburgo o dia será de sol e muitas nuvens à tarde. À noite o céu permanece com muita nebulosidade, mas não chove. As temperaturas devem variar entre mínima de 9 e máxima de 17 graus. No domingo também não chove. O dia será de muita nebulosidade e muitas nuvens no céu. Os termômetros podem variar entre mínima de 10 e máxima de 19 graus. Para Teresópolis, a previsão é a mesma para os 2 dias. O sábado e o domingo serão de sol entre nuvens durante o dia e noite também de muitas nuvens no céu. No sábado, os termômetros vão variar entre mínima de 10 e máxima de 19 graus. No domingo, a mínima sobe para 11 graus e a máxima aí permanece nos 19 graus Celsius. Petrópolis também tem a mesma previsão para os 2 dias, viu? Serão dias de sol com algumas nuvens no céu durante o dia e noite também com grande quantidade de nuvens. Não chove em nenhum dos 2 dias do fim de semana, mas as temperaturas mudam um pouco. No sábado, os termômetros devem variar entre mínima de 9 e máxima de 17 graus. No domingo, mínima de 11 e máxima de 18 graus. Um pouquinho mais quente, né? Bem, em Paraíba do Sul, o dia amanhã vai estar muito frio, viu, gente? A previsão é que as temperaturas possam marcar mínima de 8 e máxima de 21 graus, com uma amplitude térmica bem grande.
Também não há probabilidade de chuva para a região e o período da manhã deve ser marcado por muita nebulosidade. No domingo, os termômetros devem variar entre mínima de 10 e máxima de 23 graus Celsius. O dia também será de sol entre nuvens e períodos de céu nublado. A gente percebe aí uma distância entre a temperatura mínima e a máxima bem grande, né? E agora, para finalizar, em Três Rios, os 2 dias têm a mesma previsão. Sol e muitas nuvens no céu pela tarde. À noite o céu permanece aí encoberto por nuvens, mas não chove. No sábado as temperaturas devem variar entre mínima de 8 e máxima de 22 graus Celsius. No domingo a mínima fica em 9 graus e a máxima também em 22 graus Celsius. Então assim, já prepara o casaco, o cobertor para ficar enroladinho no sofá da sala, porque o fim de semana vai ser de baixas temperaturas, hein? É isso mesmo, Eric. Então, sem muitas mudanças em comparação aos outros dias dessa semana, ainda muito frio aqui nas cidades da nossa região de cobertura, mas há quem goste. Olha, ontem foi Dia dos Namorados, dá para estender a comemoração aí, é até um pouco romântico esse frio, né? Aqui em Petrópolis, como você trouxe na agenda cultural, tem o Arraiá do Amor. Então, gente, quem gosta de frio, é hora de aproveitar, porque esse fim de semana vai estar frio, inclusive, nas nossas cidades mais quentes, que é Paraíba do Sul e Três Rios. Então, Eric, muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para este fim de semana nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, Facebook TV Correio da Manhã e os Instagrams, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Gente, amanhã é sábado, então é aquele dia que você confere um resumo das principais notícias desta semana aqui na TV Correio da Manhã. E segunda-feira, estamos ao vivo, de volta naquele mesmo horário, a partir de 1h da tarde. Um ótimo fim de semana e até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.